Olá, concurseiro e concurseira, vamos à nossa aula 13 para o concurso PMPE 2018. Iremos abordar nesta aula três temas exigidos no edital. O primeiro deles é o tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. O segundo é resistência escrava cotidiano escravo em Pernambuco. E o terceiro é herança afrodescendente em Pernambuco. Dois temas do período do Brasil Império, ou seja, século XIX, em que se trata da província pernambucana, e um tema do período republicano. E conforme sempre encerramos as aulas com as questões. Vamos então ao primeiro tema, tráfico transatlântico. Esse é um tema que já temos um vídeo disponível no canal em que é demonstrado, é exemplificado o que tem no Wikipédia sobre o tráfico transatlântico, que é a denominada relação triangular. Porém, essa relação não é utilizada para o tráfico atlântico em Pernambuco. Se você ainda não assistiu esse vídeo, ele estará na descrição e você pode obter mais detalhes acerca dessa relação, em que eu explico o equívoco que se encontra no Wikipédia, na enciclopédia livre Wikipédia, e não se aplica à província de Pernambuco. Esse comércio triangular não se aplica. Então não irei me alongar nessa temática acerca de como os escravos eram transportados da África para o Brasil, especificamente Pernambuco. Vamos entrar mais detalhadamente sobre Pernambuco em relação à quantificação. O que é essa quantificação? É em números, em escala, qual a posição de Pernambuco em relação a esse tráfico atlântico de escravos. Em uma escala mundial, Pernambuco representou o quinto maior centro de tráfico negreiro. No continente, ou seja, em uma escala continental, Pernambuco foi o quarto maior centro de tráfico negreiro. E no âmbito nacional, foi o terceiro maior local de tráfico escravista, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que foi o primeiro, ou seja, o local que mais recebeu escravos oriundos da África. E o segundo local foi a Bahia, tendo aí Pernambuco como o terceiro maior local que mais recebeu escravos africanos. Temos, portanto, essa escala numérica em que Pernambuco se enquadra. Em uma escala mundial, foi o quinto. Em uma escala continental, foi o quarto maior. E em uma escala nacional, no âmbito de país, Brasil, foi o terceiro local que mais recebeu escravos. Outra característica do tráfico transatlântico é acerca daqueles que organizavam e financiavam. Essa é uma característica que pode ser vista no vídeo em que eu falo sobre o tráfico transatlântico acerca do que está no Wikipédia, o equívoco que se encontra lá, desatualização.
quem organizava e financiava. Isso descaracteriza o que ficou conhecido como o tráfico transatlântico de forma triangular. Quem organizava e financiava esse tráfico estava residindo no próprio Pernambuco. A concepção triangular, ela definia que os europeus eles iriam para a África, da África viriam para o Brasil e do Brasil retornavam à Europa, formando assim um triângulo. Porém, em relação a Pernambuco, quem organizava e financiava o tráfico de escravos, bem como o seu desembarque, eram pessoas que em sua maioria residiam na província de Pernambuco. O que vai caracterizar que, estando em Pernambuco, eles enviavam os navios para a África e lá embarcavam os escravos e da África retornavam para Pernambuco. O que não caracteriza essa relação triangular, pois quem organizava e financiava o tráfico de escravos para Pernambuco residia em sua maioria em Pernambuco. Não necessariamente eram pernambucanos, em sua maioria eram portugueses, porém eles estavam em Pernambuco. Sobre o tráfico transatlântico de escravos, tiveram algumas leis que proibiam esse comércio. E a primeira delas, instituída no Brasil, vai ser a de 1831. Então a primeira lei que vai ser sancionada é em 1831, que vai proibir que acontecesse que fosse realizado o tráfico atlântico de escravos. Mas pouco se fez para que a mesma fosse efetivada. Foi feita alguma coisa, mas não foi feito o suficiente para que esse tráfico de escravo transatlântico, ou seja, que envolve a relação Brasil-África, fosse encerrado. A ênfase maior recai sobre a Lei de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei sim que vai praticamente abolir o tráfico atlântico de escravos. Ele ainda permanecerá por mais um pouco de tempo. Porém, essa lei ela é definidora do encerramento desse tráfico. No final da década de 1850, são ainda frequentes as denúncias dos consulares ingleses a respeito do contrabando de centenas de africanos para o sul de Pernambuco e Alagoas. Porém, a partir de 1850, a pressão que é exercida sobre o Brasil e a fiscalização torna-se mais rigorosa, então gradualmente vai perdendo a força esse tráfico atlântico de escravos. Desta forma, mesmo com a proibição, o tráfico atlântico de escravos não foi encerrado por completo. O mesmo vai perdendo força ao longo dos anos em decorrência das pressões e aprisionamento das embarcações. Então perceba, algo já está sendo feito pelo Estado em relação a isso, pelo imperador, e já há uma redução
e, consequentemente, uma modificação dessa dinâmica do tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. Com a proibição do tráfico atlântico de escravos, tanto em 1831 quanto em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, esses que organizavam e financiavam esse comércio de escravos, eles precisaram se reorganizar. Com a primeira lei de 1831, os portos oficiais eles não poderiam mais receber esses escravos oriundos da África, pois tornou-se ilegal esse comércio. Então, ocorre uma mudança do local de desembarque desses escravos. E em Pernambuco, os principais locais que passam a exercer essa função é Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas e Tamandaré. Então perceba, né, que esses comerciantes, esses traficantes de escravos, eles se reorganizam a partir da lei de 1831, a lei antitráfico, pois os portos oficiais que recebiam esses escravos passam a ser proibidos, né? Passam a ser fiscalizados pelo governo. Então eles mudam esses locais. E em 1855 é o último registro que tem-se da apreensão de um navio negreiro oriundo da África. Então, acredita-se que em 1855 foi definitivamente encerrado esse tráfico transatlântico, pois é o último registro de desembarque de escravos. Primeira lei 1831, segunda lei 1850, lei Eusébio de Queiroz, que passa a exercer maior pressão sobre esse comércio, sobre esse tráfico transatlântico de escravos. Temos, portanto, as características do primeiro tema abordado, que é o tráfico transatlântico. No outro vídeo, eu utilizo outras fontes e citações acerca do tema. Próximo tema, resistência escrava. A fuga e rebelião eram os principais mecanismos de resistência. É uma questão que podemos perceber bastante óbvia acerca de como eles iriam resistir a essa escravidão. Porém, é preciso notar que algumas concepções entenderam no passado que a relação entre os senhores de escravos e os escravos eram uma relação amigável e bastante subordinada dos escravos, em que estes não resistiam à sua condição de escravo. Porém, as fugas e as rebeliões são bastante evidentes nas documentações e caracterizam que eles resistiam através desse mecanismo, fugindo para os quilombos ou se rebelando contra esse mecanismo de subordinação do outro.
Os quilombos mais citados, né, principalmente aí o quilombo do Palmares, e ultimamente tem se dado uma evidência ao quilombo do Catucá. Então vamos abordar estes dois quilombos. Esses refúgios no Brasil ficaram conhecidos como quilombos. O local para onde os escravos fugiam e se reuniam, derivado do tronco linguístico africano banto, em Angola e no Brasil. O termo quilombo significa esconderijo, aldeia. Em síntese, são povoações em que se abrigavam escravos fugidos, conhecidos como quilombolas. O quilombo de Palmares foi uma resistência à escravidão. Eu estou dando ênfase a este termo, pois é um dos termos que mais aparecem nas questões, que se tornam mais evidentes acerca do que as bancas exigem nas questões. É acerca dessa significação do do que foram os quilombos. O que eles representavam? Eles representavam a resistência. Então fique sempre atento a esse termo, resistência. Seja a formação dos quilombos ou as rebeliões. Foi uma resistência à escravidão negra que teve seu núcleo na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Vale lembrar que, à época, Alagoas era território que pertencia à capitania de Pernambuco. Não se sabe ao certo quando teve início, mas torna-se com maiores proporções com a invasão dos holandeses a Pernambuco, que vai durar de 1630 a 1654. Aula também disponível no canal. É um período de bastante conflito, então entre estes conflitos, os escravos se aproveitavam daquele momento conflituoso e fugiam para os quilombos. Então, o quilombo de Palmares toma grandes proporções nesse período. O governo português enviou várias expedições militares até que o mesmo fosse exterminado em fins do século XVII. E como eles sobreviviam? Caça, pesca e agricultura. Né? Eles mantinham plantações, chegando a comercializar as colheitas. Foi organizado o quilombo de forma hierárquica e contando com várias comunidades. O que significa que o quilombo ele não era apenas um núcleo, mas um conjunto de núcleos que formavam o quilombo de Palmares. Então você tem várias comunidades na região da Serra da Barriga, em Alagoas, que formou o quilombo de Palmares. Quando liderado por Ganga Zumba, os quilombolas fizeram um acordo com os portugueses. Porém, uma parcela, ou seja, uma parte desses quilombolas não aceita este acordo. Com a morte de Ganga Zumba, a liderança passa a ser exercida por Zumbi, que lidera os levantes e resiste até 1695. Então você tem como principal líder, inicialmente, Ganga Zumba, que tem vários conflitos com os portugueses,
vence vários conflitos, mas à medida que ele está perdendo, ele faz esse acordo. Porém, todos os quilombolas não aceitarão esse acordo. Lembre que é um conjunto de comunidades, o Quilombo do Palmares. Então, com a morte de Gazumba, Zumbi passa a liderar uma resistência e quebra este acordo firmado com os portugueses. Até 1694, o quilombo ficou sitiado, ou seja, em conflito com os portugueses, mas repeliu todas as investidas do exército, capitulando finalmente no dia 6 de fevereiro desse ano, ou seja, em 1694, quando o exército com as tropas reforçadas invadiu o local e derrotou os quilombolas. Zumbi conseguiu escapar e só foi capturado um ano depois, ou seja, em 1695. Morto e esquartejado, teve sua cabeça exposta na cidade de Olinda. Então fique atento, conforme eu estou enfatizando ao termo resistência. Significação, simbolização da formação dos quilombos. Eles representavam, eles significavam a resistência à escravidão. E o segundo em destaque é o quilombo do Catucá ou do Malunguinho. Ele se insere no período que está exigido no edital sobre a resistência à escravidão, pois o edital ele se refere à província de Pernambuco. Então, o quilombo do Catucá ou quilombo do Malunguinho foi uma resistência à escravidão na província de Pernambuco. O quilombo de Palmares também foi em Pernambuco, mas na capitania de Pernambuco, pois foi no período do Brasil colonial. Então, é um tema que se relaciona mais ao que está exigido no edital acerca da sociedade colonial, né, que tem um tema exigido no período colonial para a capitania de Pernambuco. Então, o quilombo do Catucá ou quilombo do Malunguinho está inserido na província de Pernambuco. E que quilombo foi esse? O quilombo de Malunguinho se fortalecia toda vez que as elites brigavam. Note uma diferença quanto ao quilombo de Palmares. A invasão dos holandeses fortaleceu e levou a maiores proporções do quilombo de Palmares. Aqui o do Malunguinho, à medida que as elites brigavam, que elites eram essas? As elites pernambucanas. Como exemplo, 1817, em que teve a Revolução Pernambucana, também já abordado em aula. Em 1824, Confederação do Equador, também já abordado pelo canal. Esses conflitos, eles facilitavam a fuga dos escravos. Enquanto durou, foi a alternativa mais radical para os cativos do Recife e da zona da Mata Seca. Então, neste período, a alternativa mais radical para os escravos na região do Recife e da zona da Mata foi o quilombo do Malunguinho.
Daí a sua importância para o entendimento da resistência escrava. Veja novamente a importância deste tema, deste termo, a simbologia que ele carrega, a sua significação, né? Resistência escrava. Não somente no interior, mas também no principal núcleo urbano da província. Pode-se dizer que o quilombo do Catucá, então você pode se perguntar, mas é do Catucá ou de Maluguinho? Os dois termos podem ser utilizados. Então, se na sua prova vier somente quilombo de Maluguinho, o termo está correto. Se vier quilombo do Catucá, termo também se refere ao mesmo quilombo. Ditou o ritmo da resistência escrava no Recife. Lembrando que estamos falando do século XIX, principalmente o período do Brasil Império. Enquanto existiu, foi o principal referencial da resistência escrava na província. Depois de extinto, sobreviveu na memória popular até os dias de hoje na figura da entidade Malunguinho, líder do Catucá, no culto da Jurema Sagrada. E aqui é uma expressão que já remete ao próximo tema abordado, que é a herança afrodescendente, né? É o culto da Jurema Sagrada no local em que ocorreu o quilombo do Catucá. O quilombo de Maluguinho continuou sendo uma ameaça até a sua destruição final. A última diligência de maior envergadura contra os rebeldes data de 1837, quando morreu o último líder conhecido. O negro João Batista. Todo esse texto que eu estou utilizando aqui, né, são atribuídos ao historiador Marcos Carvalho, que a UPE tem utilizado bastante nas suas questões acerca da escravidão. Por isso eu destaquei dois textos dele, que se referem ao quilombo do Catucá. O primeiro trecho, perceba que ele utiliza resistência com bastante ênfase, duas vezes. E o sinônimo entre os termos quilombo de Malunguinho e quilombo do Catucá. A análise do nome Malunguinho traz alguns subsídios para o entendimento do Catucá. Por malungos ou companheiros, se tratavam mutuamente aquelas pessoas que vieram ao Brasil no mesmo navio negreiro. Ocorre que, apesar das inúmeras diligências contra o quilombo, não há informações concretas da fuga, captura ou morte de algum líder por nome Malunguinho. Tudo o que sabemos foi que sua cabeça foi colocada a prêmio em janeiro de 1827. O nome de Malunguinho permaneceu, contudo, como importante referencial do quilombo. Essa forma diminutiva do termo malungo pode talvez não se referir a uma pessoa, mas à forma como a classe senhorial chamava qualquer chefe do quilombo. E aqui ele nos traz outra informação, que é acerca da palavra malunguinho, que há duas teorias para essa palavra. Se referia a uma pessoa específica que foi o líder desse quilombo, ou era um termo genérico, né? Que era utilizado pelos escravos que vinham no mesmo navio para o Brasil. Então, os dois termos, né, podem ser exigidos pela banca. A banca ela pode atribuir somente Malunguinho
colocando como o nome de uma pessoa que foi líder do quilombo do Catucá, ou atribuir a esse termo uma forma genérica, como os escravos se tratavam quando estavam vindo para o Brasil. Ou seja, dois termos para o quilombo, quilombo de Malunguinho ou quilombo do Catucá, e dois significados para o termo Malunguinho. Indivíduo específico que foi líder, ou um termo genérico sem individualização. Ressaltando a palavra, o termo, o seu significado da resistência àquela escravidão. Isso é bastante enfatizado nas questões. Vamos ao terceiro tema abordado na aula, que é a herança afrodescendente. E uma das principais características que representam essa herança são as religiões afro-brasileiras. É uma das principais manifestações culturais que representam essa herança da cultura afro, e também simbolizam aquela resistência dos escravos africanos trazidos para o Brasil. Então temos aí nas religiões afro uma herança, algo que foi passado pelos indivíduos, ex-escravos, escravos, ex-escravos, foram passando por meio das gerações até chegar aos nossos dias, esse elemento religioso como uma herança do período escravo, que remete à África. O maracatu é uma manifestação da cultura popular brasileira afrodescendente. Surgiu durante o período escravocrata, provavelmente entre os séculos 17 e 18 em Pernambuco. Então tem-se aí uma manifestação cultural que simboliza, que representa essa herança da cultura afro-brasileira, que remete aos escravos oriundos da África. Mas atente que o maracatu é uma mistura de culturas ameríndias, africanas e europeias. Então, não é apenas africana, mas também envolve características indígenas, da cultura indígena, e características dos europeus que colonizaram o Brasil. Temos aí, portanto, o maracatu também como uma herança dessa escravidão, desse período, é uma herança africana. Lembre que envolve também outros elementos de outras culturas. Em termos gerais, podemos afirmar que existe uma ampla herança. Não é apenas A ou B, mas são várias características dessa herança afrodescendente no estado de Pernambuco. E que essa herança ela se manifesta na cultura por meio da música, da dança, da comida, por meio desse conjunto de elementos que vão representar simbolicamente, vão trazer à memória a representação desses povos
que vieram para o Brasil na condição de escravos, principalmente aí da África. Sobreviveu, o que sobreviveu, né? Essas manifestações culturais, por meio de mecanismos de resistência. Vale ressaltar novamente resistência, essa palavra você tem que estar totalmente consciente da representação e da simbologia dessa palavra para os temas dessa aula. Ao longo de vários anos da história do Brasil, desde a colônia, passando pelo Império, até o advento da República, pois também foi necessário essa resistência. E aí vamos entrar um pouco mais à frente, no período em que Agamenon Magalhães foi governador, mais especificamente utilizando o termo interventor em Pernambuco, pois houve uma repressão a esses movimentos, né? Então, ao longo de toda a história do Brasil, esses movimentos precisaram resistir às tentativas de eliminá-los, né? Nem mesmo esta, ou seja, a República, trouxe liberdade para a prática de suas manifestações. E aí, nesse período, vamos abordar um pouco mais à frente como foi essa resistência no período republicano. Aqui ficamos principalmente com o Brasil imperial, mas também tratamos da colônia quando falamos acerca do Quilombo de Palmares, e Brasil Império, Quilombo do Catucá. Temos aí, portanto, manifestações da cultura afro-brasileira em Pernambuco. Vamos agora às questões e perceber a dificuldade, o nível de dificuldade dessas questões. A UPE tem exigido bastante nessas questões acerca da escravidão, trazendo sempre textos longos para serem analisados, e depois traz algumas afirmativas ou traz diretamente as questões e solicitando aí a questão correta ou a questão errada. Então vamos à leitura desse texto e depois a resposta correta. Quando alguém mencionava no Brasil dos séculos 18 e 19 um africano, o mais provável é que estivesse a falar de um escravo, pois nessa condição amargava a maioria dos homens e mulheres que, vindos da África, aqui viviam. Mas podia também referir-se a um liberto, ou seja, a um ex-escravo, ou a um emancipado, isto é, um negro retirado de um navio surpreendido no tráfico clandestino. Isso a partir de quando? 1831, que é a primeira lei antitráfico. Ou, o que era mais raro, a um homem livre que jamais sofrera o cativo, ou seja, ele era negro, mas já tinha nascido livre, não tinha nascido na condição de escravo. Alberto da Corte Silva, um dos maiores um dos maiores historiadores no Brasil acerca desta temática. A UPE tem utilizado historiadores com bastante peso nessas questões. Vamos às afirmativas ou às proposições. Nas décadas finais do século XIX, antes da abolição, uma parcela da população africana do Brasil já estava liberta. E aí eu vou recordar a aula anterior que tratava sobre os políticos abolicionistas
em Pernambuco. E na aula é citado que o movimento abolicionista ele toma força a partir de 1880. E essa pressão exercida pelo movimento abolicionista vai levar aí a liberdade, né, a alforria de muitos escravos no Brasil, e também a questão dos imigrantes europeus que vão passar a vir para o Brasil, principalmente a partir desse período. Então você tem aí uma afirmativa correta, pois as décadas finais do século XIX, antes da abolição, uma parcela da população africana já estava liberta. Condição também em Pernambuco, uma parcela grande dessa população africana já estava liberta em finais aí do século XX. Afirmativa 2, a Inglaterra destacou-se no século XIX pelo combate ao tráfico clandestino de africanos. É uma questão, a relação da Inglaterra nesse período com a escravidão bastante abordada, e uma afirmativa de fácil resolução, essa afirmativa, pois como ela é bastante enfatizada em qualquer explicação sobre o tráfico de escravos no Brasil, facilmente aí chega-se à conclusão que essa afirmativa ela está correta, pois a Inglaterra destacou-se no século XIX pelo combate ao tráfico clandestino de escravos. Afirmativa 3. Os escravos urbanos não podiam se tornar libertos. Essa afirmativa ela está incorreta, pois não tem relação nenhuma se o escravo ele era urbano ou rural. Ele não estava impedido de ter a liberdade. Havia os mecanismos que possibilitavam essa liberdade, como a Carta de Alforria. Afirmativa 4. O Brasil proibiu o tráfico negreiro já no final do século XVIII. É uma afirmativa fácil do candidato responder, mas a banca ela quis confundir o candidato aqui, pois se ele tiver dificuldade com os algarismos, ele poderia achar que século XVIII seria 1800. E aí temos que a abolição da escravidão foi em 1888. Então, tendo uma dificuldade para distinguir os termos, poderia achar século XVIII, foi 1800 e alguma coisa, então é século XVIII. Mas atente que o século XVIII ele se refere aos anos de 1700. Para que você aprenda a distinguir os séculos de forma mais eficiente, eu recomendo a você o seguinte mecanismo. Os dois primeiros números você acrescenta 1. Como seria isso? Se você tem 1700, ele fala que se você tem 1700, você destaca os dois primeiros, então você tem 17. Aí você acrescenta mais 1. 17 mais 1, 18. Então, os anos que vão de 1700 a 1799 se referem a que século? 17 mais 1, 18. Então, se referem ao século 18. E os anos que vão de 1800 a 1899, aqui que se faz 18 mais 1,
é quanto? 19. Então, século XIX. Não tem como você mais se confundir acerca dessa questão de qual século, qual ano, né? Então, século XVII. Se ele falar na questão no final do século XVII, então eu estou remetendo, final do século XVIII, eu estou remetendo aos anos de 1700 a 1799. E a escravidão ela não foi proibida. O tráfico negreiro não foi proibido, né, nesse período. Conforme foi exemplificado, né, a primeira lei antitráfico é de 1831. Né? Então temos, portanto, aí 18 mais 1, 19, ou seja, século XIX, não século XVIII. Portanto, afirmativa incorreta. Temos então até o momento a afirmativa 4 incorreta, a afirmativa 3 também incorreta, a afirmativa 2 correta e a afirmativa 1 correta. Vamos à afirmativa 5. Essa afirmativa, ela exigia compreensão acerca do que estava descrito no texto. A presença africana no Brasil dos séculos XVIII e XIX caracterizava-se por uma diversidade de condições de vida. Então, se você analisar o texto, você chegava à conclusão dessa afirmativa se ela estava certa ou errada. Quando alguém mencionava no Brasil do século 18 e 19, perceba que ele está apenas transcrevendo aqui um africano. O mais provável é que se falasse de um escravo. Então aqui temos uma condição de vida, pois nessa condição amargava a maioria dos homens e mulheres que vindos da África aqui viviam. Mas, aqui temos a ressalva, mas, porém, todavia, entretanto, podia também referir-se a um liberto. Ou seja, já não temos mais apenas uma condição, já temos outra condição do africano vindo para o Brasil. Ou seja, quem é o liberto? É um ex-escravo. Ou seja, mais uma condição, mais uma possibilidade de condição de vida desse africano. Um emancipado, isto é, um negro retirado de um navio negreiro surpreendido no tráfico clandestino, no tráfico ilegal. Então, ele não seria escravizado, ele seria emancipado. Ou seja, mais uma condição, que era mais raro, a um homem livre que jamais sofrera o cativeiro. Então, ao final do texto, concluímos que a presença africana no Brasil do século XVIII e XIX caracterizava por uma diversidade de condições de vida, pois ele poderia ser um escravo, um liberto, um emancipado, ou, que era raro, já ter nascido livre, né? sem ter jamais vivido em cativeiro. Temos aí, portanto, as afirmativas 1, 2 e 5 como afirmativas corretas. Portanto, a alternativa C. Mas perceba que você também poderia ir eliminando as alternativas. Se você já chegasse à conclusão que a afirmativa 1 estava correta, a afirmativa 2 estava correta, então você iria eliminando as alternativas que não contivesse as afirmativas 1 e 2. A contém 1 e 2. Letra B
apenas a 1, então já eliminaria, pois não tem a 2. A letra D tem a 2, mas não tem a 1. Eu sei que a 1 é correta. A letra E tem a 1, mas não tem a 2. Então, não seria a letra E, pois eu já sei que a 1 e a 2 são corretas. Então, ficaria entre 1, 2 e 3 ou entre 1, 2 e 5. Se eu lesse a 3 e já percebesse, chegasse à conclusão que é uma afirmativa incorreta, quando ele diz que não podiam se tornar libertos, então, onde estivesse a afirmativa 3 como correta, eu iria desconsiderar. Portanto, chegaria à conclusão que a alternativa A também estava incorreta. Esse é um mecanismo que agiliza e facilita você na hora de responder a prova. Você vai, à medida que você vai atentando para as afirmativas, você vai observando como elas estão dispostas nas questões. Mas aí você tem que chegar à conclusão se ela realmente está certa ou se está errada, para que você vá eliminando, né? E assim você agilize a sua resposta e você ganhe tempo indo responder outras questões. Então, essa aqui, até a afirmativa 3, conhecendo essas 3 afirmativas, eu já conseguiria chegar à conclusão, né? Mas se tivesse chegado à afirmativa 3, né, e ele tivesse na dúvida, aí eu continuaria lendo, iria ler a 4. Se continuasse na dúvida, iria ler a 5. E assim eliminando as alternativas conforme eu fosse chegando às conclusões de cada afirmativa. A mais óbvia dessas afirmativas é a 2, né? Se você tivesse certeza apenas da 2, você eliminaria as alternativas que não contêm a afirmativa 2, que no caso aqui é a letra B e a letra E. Então você já teria a menos 2 alternativas. Esse é um mecanismo, né, que facilita e agiliza você na hora de responder a sua prova. Vamos à próxima questão, que foi uma questão do Corpo de Bombeiros 2017. O quilombo constitui uma questão relevante desde os primeiros focos de, olha a palavra aqui que eu venho dando ênfase na aula toda, resistência dos africanos ao escravismo colonial. E aí remete ao quilombo de Palmares. Reaparece no Brasil República com a Frente Negra Brasileira, que vai aí na década de 30 à década de 40 do século 20, e retorna à cena política no final dos anos 70, e aí temos o período da ditadura militar, durante a redemocratização do Brasil. Trata-se, portanto, de uma questão de persistência, uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta afrodescendente. Ele é feita uma contextualização aí do que vai ser exigido nas questões, nas alternativas. Alternativa A proximidade que o quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado em frente às freguesias do Recife, Paratibe e Paulista, permitiu aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência que perpassavam pela cooperação da população negra, livre e dos escravos dos engenhos próximos. Afirmativa, alternativa
é interessante e vamos observar demais. Segundo os historiadores, os quilombos dos Palmares e Catucá não possuíam elementos que os pudessem distinguir, até porque tanto as condições socioculturais que os formaram como a estrutura da província de Pernambuco permaneciam as mesmas. A alternativa ela é incorreta, pois afirma que eles não possuíam elementos que o pudessem distinguir. E os mesmos possuíam sim elementos distintos. Né? O quilombo de Palmares tem sua proporção aumentada a partir da invasão dos holandeses. Né? Então o quilombo do Catucá ele tem aumento populacional a partir daquela relação conflituosa entre as elites pernambucanas. Então você tem um contexto diferente. Você tem em Palmares o Brasil colônia e no Catucá o Brasil império. Portanto, alternativa incorreta. Letra C. A escassez de documentos que versem a respeito dos quilombos. Então aqui a gente já percebe que a alternativa está incorreta quando ela fala em escassez de documentos. De modo geral, torna toda a literatura existente sobre Palmares e Catucá ilações dos historiadores, afirmando que são apenas conjecturas, suposições, sem base documental. Não existem, assim, informações precisas e verídicas que possibilitem se conhecer esses locais de resistência. A Serra da Barriga é um local bastante preciso, né? Então a alternativa incorreta. Ao contrário do observado em Palmares, o Catucá não era um quilombo dividido em vários grupos no meio da floresta. Além disso, o único meio de vida dos quilombolas era a agricultura de subsistência, não praticando furtos nos engenhos e assaltos nas estradas. A afirmativa ela está incorreta, pois não era somente a agricultura. Eles praticavam a caça e a pesca, bem como exerciam também o furto nos engenhos das proximidades. Então, quando ele afirma que o único meio, a alternativa incorreta. Quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos e escravos fugidos. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do Quilombo dos Palmares. É uma afirmativa que poderia confundir o candidato quando ele diz aqui que apareceu o Quilombo de Palmares. A afirmativa, a alternativa A, diz que a proximidade que o Quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado entre as freguesias do Recife, Paratibe e Paulista, permitia aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência que perpassavam pela cooperação da população negra e dos escravos dos engenhos próximos. Então, essa afirmativa A, que é a afirmativa correta. E a letra E é incorreta, pois não apareceu. Ele já existia antes das invasões holandesas e depois da expulsão dos holandeses. Portanto, a alternativa A correta. Vamos à próxima questão. Essa aula ficou mais longa, estamos abordando aí 3 temas importantes. E perceba também a dificuldade trazida pela UPE nas questões. A primeira questão que eu trouxe, ela tinha um texto, a segunda tinha um texto, e essa aqui, ela tem 3 textos. A aula já está ficando longa, já chegamos a 1 hora de aula. Então,
Você pausa o vídeo, faz a leitura desses 3 textos não irei fazer para não alongar mais a aula. Vamos direto às alternativas. Com base nos textos, você já pausou, já fez a leitura, e agora vamos às alternativas. Analise aspectos das manifestações culturais afro-brasileiras em Pernambuco e assinale a alternativa correta. O livre exercício dos cultos religiosos, bem como a proteção dos locais onde são realizados, garantidos pela Constituição de 1988, foram decisivos para que não houvesse, nos últimos anos, casos de intolerância religiosa em Pernambuco. Quando ele afirma aqui para que não houvesse, ele torna a alternativa incorreta, né? Pois mesmo com a legislação, mesmo com a promulgação da Constituição, houve infelizmente casos de intolerância. Alternativa B, a permanência da cultura afro-brasileira em Pernambuco demonstra que os afrodescendentes, após a abolição da escravatura, tiveram suas condições sociais alteradas, sendo reconhecidos e respeitados pelo Estado brasileiro, bem como por sua sociedade. Temos aí, infelizmente, é uma alternativa incorreta, pois as suas condições de vida praticamente não foram alteradas nessas condições sociais e nem foram reconhecidos. Vamos entrar nesse tema aí acerca do período republicano na interventoria de Agamenon Magalhães. Afirmativa incorreta. Vamos à letra C. Embora muito praticada em Pernambuco nos tempos de hoje, a capoeira só chegou a esse estado graças ao desenvolvimento da capoeira regional e capoeira de Angola na Bahia. A alternativa, ela restringe bastante aqui a capoeira e não está restrita à capoeira de Angola na Bahia. Ela tem proporções mais amplas. Alternativa D, a permanência da herança cultural afrodescendente no estado de Pernambuco só foi possível devido às táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos que partilhavam e partilham esses códigos culturais, constituindo-se em uma alternativa de resistência. Aqui está novamente o termo importante que permeia aí todas as questões, praticamente todas as questões relacionadas à escravidão, a como os escravos lideram com essa questão, que é a resistência em defesa da identidade e do respeito à diversidade cultural. Afirmativa, portanto, correta, letra D. A alternativa é a herança cultural afrodescendente em Pernambuco, como o maracatu, são verdadeiras reproduções dos costumes africanos. No caso, o maracatu era a antiga coroação dos reis e rainhas do Congo. Poderia confundir o candidato, mas lembre-se que a mistura que é essa manifestação cultural. Então, quando ele fala que são verdadeiras reproduções dos costumes africanos, ele está dizendo que é uma manifestação idêntica, igual, às manifestações na África, mas não são. O maracatu, ele tem as suas raízes africanas, mas também tem a relação com a cultura indígena e com a cultura dos europeus. Chegamos então ao final da aula. Desculpe o prolongamento, passamos de 1 hora de aula, mas conseguimos contemplar 3 temas exigidos no edital.
Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Baixe gratuitamente o conteúdo da aula. Também ainda temos disponível a nossa apostila com questões, conteúdo programático, mais questões de outras bancas, para que você tenha uma diversidade de questões aí, são quase 100 questões, mais de 60 questões da UPNet, para complementar os seus estudos. Muito obrigado e até a próxima aula, que já iremos abordar o Brasil, ou mais especificamente Pernambuco republicano. Até a próxima e bons estudos!